Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Bom, nós vamos começar com esses novos, velhos vídeos, que apesar que eu já fiz já a cronologia aqui no canal, mas agora eu vou fazer tudo de novo, dessa vez com os vídeos mais organizados, tá? Lembrando que meus vídeos é assim, é bem simples, não vai ter nada na tela mostrando versículo, nenhuma imagem, ok? Tudo isso para que a gente possa procurar investigar juntos, tá? Porque eu não quero aí que você acredite nas coisas que mostro, a não ser que você esteja com as suas Bíblias abertas e também depois, se você quiser anotar e pesquisar, que é isso que a gente, buscando, a gente encontra, ok? Então peço aos irmãos que orem a Deus, peço confirmação no coração, sabedoria no espírito. Meus amados, não somente ouçam, tá? Estejam com as suas Bíblias abertas. Nós vamos falar aqui, meus amados, de apostasia, o princípio das dores, ok? Então, os irmãos já abram as suas Bíblias em Mateus 24. E a partir do versículo 4 até o 14 é a apostasia. E na apostasia que vai haver o princípio das dores, o começo das dores, tá? A grande tribulação é as dores. E nós vamos entender para quem é as dores, tá legal? Então, meus amados, Jesus fala no versículo 4: acautelai-vos que ninguém vos engane. 5: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso aqui, meus amados, a gente sabe muito bem que são os falsos enviados de Deus, né? Os falsos cristãos, ou até mesmo aquelas pessoas que dizem ser Cristo, tá? Não só essas pessoas que dizem ser Cristo, como também pessoas que dizem ser enviados de Cristo. Então hoje a gente vê aí o cumprimento de Judas, versículo 4, até porque o Judas só tem um capítulo, né? Então, Judas, versículo 4, ao qual filhos da perdição entraram no meio cristão com dissimulação para perverter a graça de Deus, assim também como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, 4. E também Tito, capítulo 1, versículo 10, 16. Então, você vê ali o cumprimento desse versículo aqui, tá? Versículo 5 de Mateus 24. O versículo 6 está escrito, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, você está vendo aí hoje no mundo rumores de guerras e guerras, né? Por exemplo, a Rússia querendo invadir a Ucrânia, China querendo invadir Taiwan, China e Rússia se juntando, querendo ali instigar Estados Unidos, né? Você está vendo aí a Venezuela comprando armas iranianas para poder instigar o Brasil à guerra. Há pouco tempo atrás nós vimos aí Chile e Argentina aí num conflito, né? de águas aí. Então você está vendo aí muitas coisas acontecendo no mundo. No Oriente Médio nem se fala, né? No Oriente Médio você vê ali guerras e rumores de guerras ali direto, né? E você também está vendo aí muitos países se fortificando belicamente, se preparando para uma futura guerra. E é nisso que nós vamos falar agora. No versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então aqui, meus amados, para a gente poder entender, como eu já disse, essa guerra que vai se levantar não vai ser por disputa de poder, tá? Não vai ser dos Estados Unidos como na Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia. Não vai ser assim. Porque vai ter uma lógica muito grande. Capitalismo versus socialismo. O mundo dividido, o reino dividido. Então, Israel é a pólvora da Terceira Guerra Mundial. Não Israel, mas Jerusalém, ok? A qual os muçulmanos e os judeus disputam Jerusalém por causa
do seu contato com Jerusalém. Os judeus, por fator histórico, nós já sabemos. E os muçulmanos, porque ali onde está o Domo da Rocha Dourado, eles falam ali no Alcorão que Maomé foi ali arrebatado para os céus. E aquele local ali é o local do Santo dos Santos. E, historicamente, pelas escavações, arqueólogos judeus e sionistas judeus também, eles estão trabalhando juntos ali, descobrindo coisas do passado, de 2000 anos atrás, e até mais um pouco, para que eles possam validar a nação de Israel, ao qual vão querer reivindicar a restauração de Israel, e aí vai se levantar esses ânimos de guerra no mundo, tá? Então haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. A gente sabe que a guerra gera fomes, né? A economia quebra. A gente está aí com esse vírus aí, né? Então o vírus aí quebrou a economia mundial. De repente esse vírus pode até lá durar. A gente não sabe. Mas aí a guerra vai se agravar muito mais. E as pestes, não só desse vírus, como também de armas biológicas. Outras armas químicas, né? Armas químicas, não biológicas, químicas. Armas químicas que podem aí dar um gravante maior aí nas doenças, ok? No mundo. E terremotos, que pode ser pelas bombas ou até mesmo por eventos naturais, tá? E no versículo 8 diz: mas todas essas coisas são os princípios das dores. Ou seja, são o princípio das dores de todo mundo, tá? Principalmente dos cristãos, porque diz no versículo 9: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10: nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Ou seja, a gente já vê aqui que o cristianismo vai ser a base, vamos supor assim, da guerra. Porque o cristianismo verdadeiro, né, vou dizer assim, porque existe o cristianismo falso, o dissimulado, que é o religioso, tá ok? Mas o cristão, aquele que entende a palavra de Deus. Então, esses daí serão perseguidos, porque o cristianismo verdadeiro, ele é ligado diretamente a Israel, tá ok? Porque é o mesmo Deus. É o mesmo Deus de Israel e o nosso Deus, tá ok? Então a guerra vai ser por causa de Jerusalém. Então, automaticamente, por causa da religião judaica, né, dos judeus, automaticamente que os cristãos apoiam os judeus. Então aí vão ser perseguidos, tá? E os cristãos falsos, esses vão se escandalizar e vão perseguir e trair os verdadeiros. E no versículo 10, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É desses daí que vai surgir muito mais falsos profetas. E até mesmo aqueles que não são, né, para a salvação, esses vão se tornar cabeças para poder enganar muito mais. Até mesmo fazer a cabeça contra os verdadeiros cristãos. E por isso, a iniquidade vai se multiplicar no versículo 12, como diz, porque muita gente, por ser falsos cristãos, falsos profetas, então muita gente vai estar nessa iniquidade, sabendo ele que isso é falsidade, mas ele continuará porque ganhará. E o amor de muitos se esfriará, não só no meio cristão falso, como também das pessoas do mundo, que não vai ouvir o verdadeiro evangelho. Então aí, esse amor fingido, ele vai fazer parte da iniquidade também, ok? Mas Jesus fala para os verdadeiros cristãos, que diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o verdadeiro perseverará até o fim, ele não desistirá, porque esse já está separado para Deus. E mesmo assim, no versículo 14, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Então, meus amados, nesse tempo de apostasia, qual nós temos que estar alerta, nós temos que estar olhando o mundo, tá? Não é simplesmente estar, como dizem aí, nas igrejas aí, fuçado dentro da igreja, e ali tá tudo bem, tá na presença de Deus. Não. Tem que vigiar, tá ok? Nós temos que vigiar
Assim como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 ao 6. Porque nós sabemos que Jesus virá como ladrão, mas ele não virá como ladrão para o vigilante, porque ele está vigiando, ok? Então o vigiante não será pego despercebido, porque ele está vigilante, ok? Mas quem será pego desapercebido? Os não vigilantes, ok? Então, meus amados, por isso que a palavra de Deus lá em Mateus 24, versículo 40 diz: estando dois no campo, um será levado e o outro deixado. É isso que Jesus quis dizer. Nós temos que vigiar. E é a partir daí que no versículo 44 de Mateus 24 diz: por isso estáis vós apercebidos, ou seja, vigilantes, ok? Porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Olha, se eu estou vigilante, eu vou ter uma noção de tempo, como já falei aqui no canal, os sinais que Jesus deu para a vinda dele. Então, os apercebidos não serão pegos de surpresa. Amém, meus amados? Então, essa é a apostasia, no princípio das dores vai começar. Então, nós temos que olhar o mundo e a política do mundo. Amém, meus amados? Espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.